Curso Delphi Avançado, Módulo 1. Este primeiro módulo trata do projeto do banco de dados. O conhecimento obtido neste módulo é imprescindível para o desenvolvimento de sistemas estáveis, confiáveis e de fácil manutenção. Após assistir a este módulo, você estará apto a compreender o modelo entidade-relacionamento e lógico-relacional, saber definir e identificar entidades, relacionamentos, atributos e tudo mais que tem a ver com o modelo entidade-relacionamento. Conhecer os tipos de relacionamentos, condicionais e incondicionais. Saber os graus de relacionamento, um para muitos e muitos para muitos. Compreender uma realidade e, a partir dessa compreensão, criar um modelo de dados e logo depois o banco de dados em si. Dominar o conceito de chaves, índices e integridade referencial. Saber normalizar o modelo através das formas normais, da primeira forma normal até a quinta forma normal. E usar programas para a criação do modelo de dados. Será que tem muita teoria nesse módulo? Neste primeiro módulo, ele pode parecer um módulo cansativo, já que tem muita teoria. Mas é bom lembrar novamente que o conhecimento adquirido aqui é imprescindível para o desenvolvimento de sistemas. Procure guardar todos os conceitos vistos neste módulo, pois eles servirão para todos os sistemas que você criará a partir de então, não importando o banco de dados escolhido. Informação e dado. Ainda é comum entre alguns profissionais de informática a dificuldade de distinção entre informação e dado. Informação acrescenta algo ao conhecimento da realidade a ser analisada. Por exemplo, a dosagem que um paciente precisa receber de um determinado remédio é uma informação. Este conhecimento pode ser ou não modelado, registrado. Dado é uma representação, um registro de uma informação. Este dado pode ser registrado fisicamente através de um papel, uma receita médica, por exemplo, um disco de computador ou um impulso elétrico. Este registro pode ser o originador de uma série de processos que influenciam na realidade observada, salvar a vida de um paciente, tocar um alarme e etc. A dificuldade em entender a diferença dos conceitos acima traz, como consequência direta, problemas na especificação e modelagem de um sistema. Na verdade, informação, essa palavra, se nós formos pegar a origem etimológica dela, significa uma ação formada dentro. Ou seja, onde é que é gerada a informação? Apenas dentro de uma pessoa. Só você pode gerar informação. Só um ser pode gerar informação. Mas nós seguimos esse conceito aqui para a questão de modelagem de dados. A gente vai usar esse conceito aqui para diferenciar a informação de dado no sentido de modelagem de dados. O tratamento das informações dá origem a vários tipos de dados. Porém, o dado deve registrar apenas os aspectos realmente relevantes da informação. Por exemplo, para um sistema de controle que mantém a vida dos pacientes em uma UTI, não seria necessário armazenar o endereço do fabricante do remédio. Portanto, em um sistema informatizado estão contidas todas as informações necessárias ao objetivo do mesmo. Os dados originários dessas informações serão processados pelo sistema criado. Por definição, um computador não processa informações, mas sim dados. O projeto de um banco de dados. É um processo complexo e que geralmente necessita de muitas decisões em níveis diferentes. Esta complexidade é melhor gerenciada quando o problema é subdividido em vários subproblemas independentes. A construção de bases de dados pode ser dividida em 3 fases bem distintas: a modelagem conceitual, o projeto lógico e o projeto físico. O fato central nas 3 fases do projeto de bases de dados é a modelagem de dado e suas propriedades. Documentos do mundo real. Os fatos ocorrem a todo instante dentro de uma realidade. Geralmente ficam armazenados em documentos formais, tais como fichas, memorandos, requerimentos, protocolos e outros. Às vezes ficam registrados na cabeça das pessoas que direta ou indiretamente influenciam na realidade a ser modelada, o dono da empresa, por exemplo.
O analista, durante a modelagem conceitual dos dados, deve se concentrar na observação dos fatos relevantes que ocorrem na realidade, com a finalidade de construir um sistema que possa automatizar as necessidades de informação da mesma. Neste momento, os documentos que registram estes fatos só devem ser utilizados como apoio ao entendimento, e não como base para o desenvolvimento do sistema. Não devemos nos preocupar em simular o ambiente atual. Ao coletar e selecionar os fatos relevantes, o analista deve identificar os elementos geradores de informação, as leis que regem esta realidade, bem como as operações que incidem sobre os elementos básicos, que são os dados. Elementos de abstração. Minimundo é uma porção da realidade, captada pelo analista, a qual a função gerencial tem forte interesse em observar. A complexidade de analisar até mesmo um minimundo pode levar o analista a subdividi-lo em partes menores, às quais se dá o nome de visão. Banco de dados é uma coleção de fatos registrados que refletem o estado de certos aspectos de interesse do mundo real. A todo momento, o conteúdo do banco de dados representa uma visão instantânea do estado do mundo real. Cada mudança em algum item do banco de dados reflete uma mudança ocorrida na realidade. Modelo conceitual representa e/ou descreve a realidade do ambiente do problema. É a primeira etapa do projeto de um sistema de aplicação em bancos de dados. O objetivo do modelo conceitual é descrever as informações contidas em uma realidade, as quais irão estar armazenadas em um banco de dados. É uma descrição em alto nível, mas que tem a preocupação de captar e retratar toda a realidade de uma organização, setor, repartição, departamento e etc. Então, o modelo conceitual é aquela fase onde você olha para a realidade, no caso, você olha para como funciona uma empresa e você cria um organograma para entender o funcionamento lógico daquela empresa. Essa fase é conhecida como modelo conceitual. Modelo lógico tem seu início a partir do modelo conceitual, levando em consideração uma das três abordagens possíveis: relacional, hierárquica e rede. O modelo lógico descreve as estruturas que estarão contidas no banco de dados, de acordo com as possibilidades permitidas pela abordagem, mas sem se preocupar ainda com qual banco de dados será usado. Então, nessa fase do modelo lógico, você vai pegar o seu modelo conceitual e vai dar nomes, por exemplo, aos departamentos ou às entidades, aos documentos. Você vai pegar tudo que tem naquela realidade, departamentos, documentos, e vai fazer um organograma. E agora você vai dar nomes a esses documentos, né? No caso aqui a gente vai ver mais na frente, são as entidades. E vai também interligar. Vai interligar essas entidades entre si, né? Que são os chamados relacionamentos. Essa fase é conhecida como modelo lógico. E o modelo físico irá partir do modelo lógico e descreve as estruturas físicas de armazenamento de dados, tais como tamanho de campos, índices, tipo de preenchimento desses campos e etc. Este modelo detalha o estudo dos métodos de acesso do banco de dados, para a elaboração dos índices de cada informação colocada nos modelos conceitual e lógico. Esta é a etapa final do projeto de banco de dados. Então, só para a gente entender, aqui, primeiramente, você entende a realidade e faz um organograma dessa realidade. Depois você dá nomes às entidades que você pôde captar nessa realidade e relaciona essas entidades umas com as outras. Você sabe, por exemplo, que numa determinada empresa tem um cliente, que esse cliente faz um pedido. Então, o cliente se relaciona com o pedido. Num terceiro momento, você vai criar os campos, que são chamados de atributos, né? Nós vamos ver isso com mais detalhes mais na frente. Então, por exemplo,
Quais são os atributos de cliente? Cliente tem um nome, tem um endereço. O nome, o campo nome de cliente, que tamanho deve ser? Deve ter 50 caracteres? Deve ser do tipo texto ou do tipo número? Então esse tipo de pergunta você faz no modelo físico, que é onde você realmente cria o seu banco de dados. O projeto de banco de dados. Todo projeto de um sistema que utilize banco de dados necessita de um coração. A modelagem de um sistema através da abordagem entidade-relacionamento representa esse ponto central no projeto conceitual de um sistema. O objetivo da modelagem de dados é transmitir e apresentar uma representação única, não redundante e resumida, dos dados de uma aplicação. Em aplicações que usam banco de dados, o modelo entidade-relacionamento ainda é o mais largamente utilizado para a representação e entendimento dos dados que compõem a essência de um sistema. Existe também a UML, mas este tópico não será tratado neste módulo, e sim em um módulo posterior. Na verdade, o UML está sendo também bem utilizado no mundo inteiro, e o conceito de UML é interessante porque você pode modelar não só um banco de dados, mas um sistema completo. Um sistema completo orientado a objetos. Tá? Então, bem interessante, nós vamos ver isso no módulo adicional. A forma correta. A utilização de uma abordagem correta de metodologia orientada a banco de dados envolve a estruturação nos 3 níveis de visão de dados vistos acima, ou seja, 3 etapas na execução de um projeto. Então, primeiro você faz o projeto conceitual, depois o lógico e, finalmente, o projeto físico. Metamodelo. É evidente que a realidade de uma empresa é diferente de outra. Mesmo 2 livrarias podem ter diversas coisas diferentes. Pode ser que em uma delas exista um controle de comissões por vendedores e na outra não. Pode ser ainda que em uma livraria se queiram controlar os pedidos que os próprios funcionários fazem dos produtos da mesma, dando baixa no estoque, e na outra não. Devido a esta não similaridade entre ambientes de mesma natureza, será sempre necessária a criação de um modelo específico para cada realidade observada. Precisamos de um modelo genérico, que nos permita construir vários outros modelos a partir dele. Este é chamado de metamodelo. O metamodelo que vamos aprender é o entidade-relacionamento, ou diagrama entidade-relacionamento. Entidade-relacionamento, história. Este modelo foi definido por Peter Chain em 1976 e teve como base a teoria relacional criada por E.F. Koch em 1970. Ao longo dos anos, vários estudiosos, entre eles Theory, Fry e James Martin, evoluíram e expandiram este metamodelo. No desenvolvimento de aplicativos que usam banco de dados, o modelo entidade-relacionamento ainda é o mais utilizado para a representação e entendimento dos dados que compõem a essência de um sistema de informações. O modelo entidade-relacionamento. Observe atentamente a figura abaixo. Ela retrata um modelo entidade-relacionamento. Então veja aí, nós temos aqui as entidades, são esses retângulos em amarelo, nós podemos identificar na nossa realidade. Nós temos aí o cliente, um pedido, um vendedor, temos o item do pedido e temos o produto. E esses losangos são os relacionamentos que existem entre as entidades. Então, o cliente faz um pedido. Quem tira o pedido é o vendedor. Um pedido possui um item de pedido. E desse item de pedido participa o produto. Esses números aqui nós também vamos ver, vamos analisá-los. Isso é chamado de cardinalidade. Então, o cliente, ele sempre tem um pedido. Né? No caso aqui, a cardinalidade é de 1 para 1. Um pedido, ele pode ter vários itens de pedido. Então, a cardinalidade aqui é de 1 para muitos. No entanto, um item de pedido só pode estar em um pedido por vez. Você não pode ter, por exemplo, 2 borrachas no mesmo pedido, 2 borrachas iguais no mesmo pedido. Então, de itens de pedido para pedido, a cardinalidade é de 1 para 1. Nós vamos ver isso aqui com mais detalhes mais na frente.
Compreensão da realidade. Como projetar um sistema se não entendermos o negócio no qual será realizado? É necessário reconhecer os objetos que compõem o negócio, independente de preocupar-se com as formas de tratamento das informações, procedimentos, programas e etc. Esses objetos que desejamos conhecer e modelar para um sistema estão classificados em dois grupos: entidades e relacionamentos.